Oi gente, meu nome é Débora, bem-vindos ao meu canal. Eu era enfermeira no Brasil e em 2015 eu imigrei para o Canadá e fiz um college aqui de Licensed Practical Nurse. Se você quer saber mais sobre esse college de Licensed Practical Nurse, eu já fiz 2 vídeos falando por que eu fiz o College Licensed Practical Nurse, vou deixar o link aqui para vocês. E eu fiz um outro vídeo falando como foi fazer o College de Licensed Practical Nurse aqui no Canadá. Sobre o assunto, assistam esses vídeos para você se inteirar mais no assunto. Também vou pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho, porque assim você vai saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu também tenho um canal no Instagram que chama Enfermagem no Canadá, onde eu conto um pouquinho mais como é a enfermagem aqui no Canadá e o meu dia a dia, né? Então, se você não me achou, pode me seguir lá no Instagram, se você tiver curiosidade. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre o exame do NCLEX. É um exame que todo enfermeiro no Canadá ou nos Estados Unidos tem que fazer esse exame para poder exercer a profissão de enfermeira aqui no Canadá. Então, gente, mesmo as pessoas que são formadas aqui no Canadá, eles têm que fazer esse exame do NCLEX, que é um exame como se fosse a OAB aí no Brasil, que é o exame da ordem, né? Para os Licensed Practical Nurse, o exame chama CPNRE, que é The Canadian Practical Nurse Registration Exam. Ele só tem um nome diferente, mas é basicamente um exame também como se fosse a OAB, né, aí no Brasil. Quando eu terminei o meu college de Licensed Practical Nurse, eu tive que fazer esse exame. Então, o que aconteceu? O college, ele pegou os meus documentos, mandou para o BCCNP, que é o College dos Enfermeiros aqui no Canadá, na província de British Columbia. E aí, eles analisaram os documentos que o college tinha mandado para eles. Eles me deram a autorização para eu poder me inscrever, fazer esse exame CPNRE. Aqui, sem autorização do college, você não pode se inscrever para fazer esse exame. Então, ele tem que autorizar primeiro. E aí, eu me inscrevi, eu paguei uma taxa que eu acho que foi de $400, mais ou menos. E aí tinha algumas datas disponíveis e eu escolhi a data e o horário que eles tinham disponíveis. Então você tem algumas opções ali para poder estar escolhendo. Então eu marquei, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei, né, para fazer o exame, no dia do exame, eu cheguei 30 minutos antes. Eu tive que entregar 2 documentos de identificação. Eu levei o passaporte, tinha que ter foto nesses 2 documentos. Então, eu levei o passaporte e o outro eu levei a minha carteira de motorista, que são 2 documentos com foto, né? Então, eu levei esses documentos para identificação. E assim, o mais importante, assim, quando você termina o college e o BCCNP te dá autorização que você pode fazer o exame do NCLEX, o que acontece? Você pode tirar uma licença temporária. Essa licença temporária são de 6 meses e você pode sim trabalhar durante 6 meses com essa licença temporária. Você paga acho que mais $400 para poder tirar essa licença temporária. Eu tirei a licença temporária porque eu não sabia se eu ia passar de primeira no exame do NCLEX. Então eu paguei a licença temporária e eu paguei o exame do NCLEX, porque aí eu ia ter licença e eles te dão essa licença por 6 meses, né? E aí o que acontece? Se você não passar nesses 6 meses, aí sua licença é cancelada e você não pode exercer mais, né? Você só vai poder exercer de novo se você passar, quando você passar na prova e ter a sua licença definitiva. Então eu tirei essa licença, mas graças a Deus eu passei de primeira na prova, né? Então eu vou contar para vocês como que foi isso. Então eu cheguei para fazer a prova, cheguei 30 minutos antes, mostrei meus 2 documentos de identificação
E assim, a gente não pode entrar com nada dentro da sala, né? A prova é uma prova no computador, né? Numa salinha do computador. Peguei todos os meus pertences que eu tinha levado, coloquei num armário específico lá do lugar de fazer a prova. Eles fecharam o armário e eles me deram uma caneta e um papel deles. E eles falaram que esse papel eu poderia fazer anotações, mas eu não poderia levar esse papel para casa, né? Esse papel ia ficar lá com eles na hora que eu terminasse a prova, não poderia levar nada para casa, ia devolver a caneta, tudo certo. E aí tá, quando eu cheguei lá, já tinha algumas pessoas na sala, eles estavam fazendo a prova também. E aí eu cheguei, a moça colocou lá a senha no computador, tudo certinho, os meus dados. E eu comecei a fazer a prova. Nessa prova, gente, o computador vai jogando as perguntas para você, né? Na hora que eu terminei a prova, nessa prova do LPN, eu podia voltar e ir reconferindo as questões que eu tinha feito, né? Na prova do NCLEX para o RN, para o Registered Nurse, eu não sei se é assim, porque eu ainda não fiz essa prova, eu ainda estou no processo de validação para o meu diploma do Registered Nurse. Então, eu só sei dizer a prova do LPN, né? Então, essa que eu fiz aqui em British Columbia, eu pude voltar e ir reconferindo as questões que eu tinha feito. A prova do NCLEX, eu estudei por esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estudei para essa prova da NCLEX usando esse livro aqui, que eu achei ele muito bom, sabe? É um livro muito... compensa muito você comprar esse livro, porque as questões são bem parecidas com o tipo de questões que tá nesse livro. Eu comprei esse livro na Amazon, né? Eu acho que foi $50 ou alguma coisa assim. E assim, foi um bom investimento que eu achei ter comprado esse livro, porque me ajudou muito assim a focar no que eu deveria estudar para a prova. E aí, o que aconteceu? Eles são muito rigorosos com a segurança, né? Igual eu falei dessa questão de mostrar os identificadores. O teste teve duração de mais ou menos, não sei se era 4 horas e meia ou 5 horas, mas você podia tirar um break, por exemplo, se você quisesse ir no banheiro, você falava lá, chamava a examinadora, falava que você iria no banheiro, então não tinha problema. Mas eu demorei assim 3 horas e meia para responder todas as questões de múltipla escolha, né? Todas as questões de múltipla escolha, não tinha questões abertas, né? E aí, gente, depois... O que aconteceu? Depois de um mês, né, que eu fiz a prova, eu recebi o resultado, né, que eu havia passado. Eles mandaram o resultado por e-mail que eu havia passado. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, de ter passado essa conquista, né, e aí eu pude aplicar para minha licença definitiva. Mas aí eu tive que pagar mais $400, né, para tirar a minha licença definitiva. Tem gente que prefere trabalhar os 6 meses e depois fazer a prova, porque eles querem ter mais tempo para estudar. Eu preferi fazer a prova assim que eu saí do college, porque eu acho que as coisas ficariam mais frescas assim na minha memória, né? E assim, no final do college, né, eles também dão um curso meio que preparatório assim para você passar no NCLEX, porque os colleges, eles têm muito interesse que os seus alunos passem no NCLEX, né? Porque assim eles fazem o nome deles. Eles têm esse college que eu fiz, eles falaram, a aprovação do NCLEX tipo quase 100% das pessoas, né, que passam. Realmente o college que eu fiz, ele tem uma alta aprovação, mas ele também era um college super rigoroso, né? Então muita gente assim não passou do primeiro termo, né? Então é claro que eles eram um college que realmente selecionava as pessoas que iriam tá fazendo essa prova do NCLEX. E você tem 3 chances para fazer essa prova, pelo menos para o LPN. Você tem 3 chances.
E se você não passar na terceira chance, você infelizmente vai ter que voltar para a sua escola de enfermagem e fazer o curso todo outra vez, né? Então é muito importante, né, que você estude mesmo para essa prova, se dedique. Claro que tem algumas dicas que eu vou estar falando para vocês, como algumas coisas que você tem que focar, né, para priorizar, porque tem muita coisa de priorização, né? O que você vai fazer primeiro? Eles dão quatro casos de pacientes e perguntar quem que você vai atender primeiro. Então, o enfermeiro tem que saber priorizar aqui. Muito importante também você saber o seu scope of practice, né? Você saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é atribuição do enfermeiro, o que não é atribuição de enfermeiro, o que você pode delegar, né, para um healthcare aide e o que você não pode delegar para um healthcare aide. Então, tudo isso você tem mesmo que saber. Fazer o college aqui no Canadá, eu acho que foi muito importante para mim, para entender esse jeito canadense, né, do enfermeiro de pensar aqui, porque por mais que a enfermagem seja a mesma, tem muita coisa que é diferente aqui. Principalmente em questão assim de cultura, né? Porque aqui a gente lida com várias outras culturas, então isso foi muito bacana. E assim, gente, nos próximos vídeos eu vou estar dando dicas, né, de como passar na prova do NCLEX. Então não perca e até o próximo vídeo, gente. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado vocês e que vocês não desistam dos seus sonhos, né? E o caminho parece difícil, mas no final eu acho que vale a pena. Eu gostei muito aprendizado de ter feito um college aqui no Canadá e realmente estou muito realizado na profissão, né, que eu escolhi aqui no Canadá. Então, gente, se inscreva no canal e se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, comente e ative o sininho e até o próximo vídeo. Ok? Bye, bye. Tchau, gente.